Está começando agora o primeiro episódio do Somente Cast. Seja muito bem-vindo. A gente está muito empolgado porque a gente vai viver aí nos próximos dias, nas próximas estações. Tenho certeza que você vai encontrar aqui um conteúdo que você não encontra em lugar nenhum, porque as pessoas que estão aqui não estão em qualquer lugar. Boa. Então, eu vou começar apresentando todo mundo aqui da mesa. Acredito que vocês já conhecem boa parte. Não sei se vou falar o nome artístico ou o nome oficial da certidão é melhor, de nascimento. o artístico. Eu vou falar o nome artístico, mas até o final do podcast eu vou revelar o nome verdadeiro do rapaz. Então tá aqui o Ivan, grande amigo nosso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao Somente Gui, Somente Cast, nesse dia 17 de janeiro, às 8h08. Boa noite. E tá aqui o Gui, o nosso Somente anfitrião, o que pensou, o que idealizou. Eu acho legal a gente começar falando o que o Gui pensa para o Somente Cast, o que a gente vai encontrar aqui, qual o objetivo dele. No final imagina aí, no final do episódio, o que tu quer que esteja na mente do pessoal, o que foi que eles aprenderam. Legal. Então, falei um pouquinho também porque Somente Gui, né, que eu acho que o pessoal deve estar curioso. Conta aí um pouco dessa história. Show. Primeiro, eu tô muito feliz, cara, tá aqui, dividir essa mesa, esse palco, né, com o Mikael e com o Ivan. Acho que tudo que Com o Mikael um pouquinho menos. Tudo que me trouxe tudo que eu construí me trouxe até aqui, né? Eu acho que tudo que a gente faz na nossa história leva a gente para algum lugar. Eu nunca imaginei, na verdade, que depois de tanto tempo eu ia estar aqui, conhecer pessoas tão incríveis, né? Fora vocês, fora outras pessoas que a vida veio me presenteando, me apresentando. E, cara, começando a falar sobre o Somente Gui, é a realização de um sonho. Porque eu tenho uma jornada empreendedora, eu comecei a empreender um pouco mais de 20 e poucos anos. Empreender é duro, é difícil, é mega desafiador. Vocês também empreendem, sabem como é que é isso. Cada um tem sua história como empreendedor. E ao longo dessa minha jornada empreendendo, eu senti uma certa solidão. Porque eu tentava buscar fontes e conhecimento e aprendizado. Grande parte da minha jornada como empreendedor foi um pouco sozinha. E quando você monta um negócio, eu aprendi uma coisa que você não chora para baixo, você chora para cima. E quando você quer reclamar de alguma coisa, você não pode dividir isso com o seu time de uma certa forma. Você tem que ser o exemplo deles. Eles têm que te olhar assim e te admirar. Eu acredito muito numa gestão que você é vulnerável e que você fala que você não sabe e chama seu time para construir junto contigo. Mas eu não sabia interpretar, na minha época como empreendedor, a diferença entre demonstrar vulnerabilidade, que é algo bom, do que demonstrar fraqueza. Então, eu não tinha pessoas para dividir, eu não tinha muitas pessoas para aprender. Então, a minha jornada empreendedora, por algum tempo, foi sozinha. Só que durante a minha vida, novos negócios foram surgindo. Eu vou contar para vocês aqui durante o Somente Cast, todos os episódios dessa jornada e o que eu vim aprendendo e trazer pessoas também para construírem as suas histórias. E depois de eu empreender, construí vários negócios. Teve negócios que deram certo, teve negócios que não deram certo, mas depois de passar por tudo isso, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu queria dividir com as pessoas esse meu aprendizado como empreendedor, enfim, toda essa jornada, para que essas pessoas não sentissem a solidão que eu senti quando eu empreendi. Eu queria ter feito isso mais cedo, mais rápido, mas o grande desafio que você tem normalmente é empreendedor muito bom e que está tocando vários negócios, fazendo vários cases, não tem tempo para ensinar. E normalmente quem tem muito tempo para ensinar, não necessariamente tem cases bons. Então, tiveram algumas reviravoltas na minha vida nos últimos anos, criei novas empresas, vendi algumas, e agora eu estou no momento de ter tempo e poder me dedicar à formação de empreendedores. Então, o Somente Cast é uma das grandes iniciativas, a gente tem várias iniciativas, vou querer dividir com vocês, para que 2023 em diante, aqueles empreendedores que se sentem só, que não conseguem, que não tem alguém para dividir, para trocar ideia, para poder se aconselhar ou buscar apoio, eu quero que o Somente Gui seja uma referência para essas pessoas que estão querendo empreender. E por que Somente Gui? Essa foi uma pergunta... Como é que surgiu o Somente Gui? Primeiro assim, eu sou Gui Neto, na verdade tem muitas pessoas que me conhecem assim, Gui Rodrigues Peixoto Neto. Então meu pai é Júnior, meu avô era o Gui original, vamos falar assim. E para quem tem o mesmo nome do pai, eu acho que vai se identificar muito com a minha história. Você tem, tá vendo? O nome do pai. Ou quando você tem um nome não do pai, mas o nome de alguma outra pessoa, de um tio, alguém que é referência, você acaba nascendo brigando com a sua própria identidade. Você acaba tentando mostrar para as pessoas ao longo do tempo que, por mais que você tenha o mesmo nome, que pareça, você tem a sua própria história.
E até as pessoas que não têm o mesmo nome, que não têm a mesma cara, o mesmo rosto ou a mesma personalidade, às vezes elas são comparadas às outras pessoas. Você sempre vive essa busca da identidade, buscar o seu próprio caminho. Eu passei por essa jornada, meu pai foi um grande jogador de basquete, me olhavam com 1,90, hoje eu tenho 93, mas eu já era alto na época, eu falava, pô, você vai ser um grande jogador de basquete. Então eles queriam que você trilhasse ali o caminho do seu pai ali no basquete. Foi natural e não foi fácil, irmão. O cara chegou na seleção brasileira. Maria. Eu falei, meu irmão, a largada já vai ser dura, já vai ser difícil. O mesmo nome. Mesmo nome. O mesmo tamanho. Então, eu não tinha um talento. Eu só não tinha um talento para ser jogador de basquete. Como é que é assim, porra? É porque é uma responsabilidade grande quando você traz assim o nome do seu pai também junto. E que traz essas certas características, né? Eu acho que, no final das contas, assim, você acaba tendo, seja pelo nome, ou a pessoa que não tem o nome, às vezes você já nasce com uma missão de vida que os outros querem te dar. Então, às vezes, na vida você tem médicos, parece que você nasceu para ser médico. Na família tem advogados, parece que você nasce para ser advogado. Então, na verdade, o Somente Gui, ele vem como uma bandeira para você buscar ser somente você. E foi isso que eu vivi nos últimos anos. De novo, se você colocar no Google agora Gui Peixoto, vai aparecer o meu pai. Mas se você colocar Somente Gui, vai começar a aparecer a minha história. Ou seja, ele tem uma página no Wikipedia. Tem uma página no Wikipedia. Então pode buscar lá. Meu Deus do céu. E no final das contas, Somente Gui nasceu com essa pegada. Então, nos últimos... Foi uma brincadeira, na verdade, que eu estava em São Paulo. Estava participando de uma imersão fantástica lá de posicionamento, de marca. Justamente eu fazendo querendo construir essa história, eu querendo continuar sendo empreendedor, mas um empreendedor que ensina e compartilha conteúdo. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou deixar de ser, talvez assim, ao mesmo tempo, mostrar gratidão por ter sido filho, né, do meu pai, na verdade, ter tido essa história, levar essa... Eu tenho uma admiração muito grande, levar esses aprendizados, não só dele, de tios meus, do meu avô, mas ao mesmo tempo encontrar o mesmo caminho. Porque às vezes também as pessoas que estão buscando a própria identidade, elas não querem passar a impressão que elas não são agradecidas pelo que elas tiveram ou de onde elas vieram. Mas ao mesmo tempo ela quer mostrar para o mundo que ela quer construir a própria história. E às vezes você vive esse conflito de você, cara, eu não quero só... Eu não estou abandonando o que eu tenho, eu só quero combinar o que eu tive com o que eu quero construir comigo. Então, eu vivi isso quando eu fui me posicionar. Eu fui para São Paulo, participei de imersões lá para poder buscar isso. E eu, num bate-papo com uma pessoa lá em São Paulo, eu comecei a dividir o meu desconforto, cara, dessa comparação que eu sempre tive. E ao longo dessa conversa, eu quero só buscar o meu caminho, eu quero só... E a palavra só, cada vez mais eu percebia que eu falava. E eu contei a história, né? Meu nome é Gui, Somente Gui, é G-U-Y, não é Guilherme. E a vida inteira, as pessoas sempre acham que o meu nome é Guilherme. E a vida inteira eu expliquei que o meu nome não é Guilherme, é Somente Gui. Irmão, pior que é mesmo. Eu lembrando aqui agora, às vezes que a gente chega assim nos lugares assim, né, Mica? A gente chega ali e vê, pô, não é Gui, somente Gui. Você fala isso realmente assim para os lugares onde você chega. Tem 200 histórias, já acharam que meu nome era Rui. Porque G-U-Y, uma vez eu mandei um e-mail, aí a pessoa me respondeu, não, prezado o senhor Rui. Eu falei, bicho, calma, aí foi o extremo. Mas Gui de Guilherme, Gui, nos Estados Unidos é Guy. Então, sabe, várias identidades. E o Somente Gui, na verdade, ele vem agora com essa cara, cravar, né, que eu sou diferente, essa é a minha identidade, buscar isso, mas também levar isso como uma bandeira para quem está nessa própria busca, porque a maior inovação que eu descobri, o melhor processo de inovação que eu fiz e onde mais os meus negócios deram certo, onde eu mais escalei, enfim, falando um pouco agora de negócio, não foi quando eu olhei para fora, foi quando eu olhei para dentro. E muitas pessoas querem ou se reinventar como pessoa, ou se reinventar como negócio, se compara para fora, mas deixa de fazer a busca dessa identidade, buscar essa autenticidade, buscar quem te faz diferente dos outros, te faz único, né? E diferente dos outros. E eu fiz essa busca. Então, Somente Gui, ele nasce com esse objetivo. E agora a gente tem uma trilha aí de várias coisas legais acontecendo, desde estruturação de mentoria em grupo, meu livro, acho que daqui a pouco a gente pode dedicar uma parte só para falar disso, mas está pronto, está numa parte agora mais de... a parte textual está pronta, mas com a editora agora tem algumas próximas etapas que devem durar 2-3 meses. Cara, e tem uma série de conteúdos que está sendo construído junto com o time todo por trás que está estruturando. Vocês também estão envolvidos, estão participando, ajudando a construir. E o Somente Gui é isso, né? Então, é ajudar as pessoas a buscarem somente aquilo que elas precisam ser. Então, esse é o grande objetivo. Muito bom.
Interessante que a gente estava conversando esses dias entre a definição do que você faz como missão e daquilo que você faz como meio, né? E conhecendo o Gui já há um tempo, o meio de vida dele são todas as empresas que ele tem. Mas nesse processo de descoberta que ele está falando agora, eu percebo que ele conseguiu encontrar qual que é a missão dele de vida. Que são formar novos empreendedores, a não cometer os erros que ele cometeu no passado, e agora ele meio que criou um método para isso, e a gente vai ver isso no livro. Boa. A gente tem lá... A gente teve o privilégio de já ler o livro dele. É isso aí. Tem uns que leram mais rápido, tem uns que demoraram para ler. Demoraram um pouquinho. Tem uns que ainda não concluíram, mas ok, eu sei quem é. E tu falou bonito, hein, cabra? Mas agora, a gente tem falou mas tudo. eu acho que nessa descoberta, pô, velho, faz total sentido somente Gui trazer isso para que outras pessoas consigam, sei lá, expandir o empreendedorismo, os negócios Sim, e tudo. perfeito. Então foi fantástico. Que possam absorver também isso, né? Porque no livro ali, como eu já falei, parece que é uma conversa, né? Parece que a gente tá conversando com o Gui ali. Pô, isso é animal. E o Gui Fala vai... aí, já que você leu o livro, conta mais aí pra mim. Pô, meu irmão, Você achou? eu comecei a ler assim, às vezes a gente vai lendo ali, eu falo, caramba, bicho, parece que Gui tá falando aqui comigo. Deixa eu ver aqui. É ou não é, Micael? Boa. Isso é verdade. É uma Como a gente tá- conversa. O livro é meio que uma conversa ali entre empreendedores. Tem muito ensinamento, tem também cases práticos seus. Sim. E, porra, o livro é fácil de ler. Pegando um gancho que o Micael falou, e o livro também tem, na verdade, é um conjunto de coisas que compõem esse propósito. Quando eu era mais novo, as pessoas sempre perguntam pra gente, né, o que você quer ser quando crescer? É o que a gente mais escuta, o que você quer ser quando crescer? E eu não sei se veio de inspiração do meu avô. Uma vez eu fiz uma pergunta pro meu avô, pai da minha mãe, eu perguntei o seguinte, avô, qual é o segredo do sucesso? Bicho, imagina, seu avô, você perguntar, né, uma pessoa que é 40 anos mais velha que você, 50, você fala, meu irmão, qual é o segredo do sucesso? Esse cara viveu 50 anos mais na frente, esse cara deve saber qual é o segredo do sucesso. Meu avô virou para mim e falou o seguinte, meu filho, é muito simples. O segredo do sucesso é o seguinte, Deus no céu e dinheiro na terra. Eu falei, caralho. Falei, calma, me explica um pouco mais isso. E, na verdade, assim, quando você conversa com pessoas que não tinham nada, e meu avô veio do nada, meu avô Alfredo, ele veio do nada, e conquista e descobre que através da construção de riqueza, vamos esquecer um pouco o dinheiro, mas vamos entender o que construir, né, buscar uma vida melhor para os filhos. O caminho de buscar uma vida melhor naturalmente passa por uma construção de riqueza. E para você construir riqueza, o empreendedorismo é isso, né? Eu conheço muitas pessoas que têm CNPJ, mas não são empreendedores, e muita gente que não tem CNPJ e são empreendedores, e ainda estão nessa busca de se validar. Será que eu sou empreendedor? Será que eu não sou empreendedor? Cara, e são, porque conseguem transformar algo, uma ideia, e dar resultado. E o resultado é gerar valor para alguém que está disposto a te recompensar ou remunerar de alguma forma. Talvez não necessariamente seria dinheiro, mas como está envolvido em negócios, é dinheiro. Mas às vezes a recompensa pode vir de outra forma também, cara. Isso é empreender, é você transformar algo do nada em algo bom que a outra pessoa quer te recompensar. E eu entendi o que meu avô quis dizer, porque ele veio do nada, uma história muito humilde, foi um cara de super sucesso, criou as filhas, os filhos e tudo mais. Isso para mim foi algo importante. E quando me perguntavam o que você quer fazer quando crescer, qual é o teu sonho? Não sei se foi por influência dele, mas eu falei o seguinte, cara, para realizar um sonho eu preciso ter dinheiro. Eu preciso conquistar alguma coisa. Tá, vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou dar resultado, primeiro eu vou entender como é que eu posso fazer para dar resultado, ter uma liberdade financeira, uma independência financeira. Depois que eu conquistar isso, aí eu vejo o que eu faço o que eu quiser, porque eu vou ter as condições para isso. E hoje ainda é um desafio muito grande a gente falar ainda de dinheiro, né? Às vezes quando fala a palavra dinheiro, já começa aquela, né? Pô, o cara só pensa em dinheiro, mas dinheiro não traz felicidade. Quem leu A Mente Milionária, cara, e é um livro que eu gosto muito, Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. As pessoas que crescem muito com essas histórias de que quem tem muito dinheiro depois perde, depois não consegue atingir o sucesso, ou não traz felicidade e tudo mais. Cara, mas assim, a gente está falando de dinheiro, de riqueza, com uma construção, né, para melhorar a qualidade de vida, te permitir ter coisas que hoje você não tem. Então, a gente está falando muito mais como um meio, não como fim, né? É claro que no final das contas a gente quer ser feliz, mas empreender, buscar ter sucesso financeiro, liberdade financeira para dar uma qualidade de vida melhor para seus filhos e sua família, cara, isso é super legítimo.
e a gente deveria poder falar isso com mais franqueza e com mais conforto do que as pessoas costumam falar hoje. E claro que tudo que eu fiz na minha vida, ou pensando em empreender, foi tratando o dinheiro obviamente, como consequência. Mas por mais que ele é consequência das boas atitudes que você faz, ele sempre me levou para um próximo... Cada resultado que eu conquistava, ele me permitia dar condições para ir para um outro patamar. Então, para mim, esse ensinamento do meu avô foi muito duro, foi assustador no primeiro momento, mas no final das contas ele estava certo. Porque, sendo muito franco, quem não gosta de dinheiro e quem não vê que o dinheiro é algo bom, dificilmente vai conseguir empreender, ou quando empreender, possivelmente pode ser que perca tudo. Porque sempre vai ter aquela imagem de que, cara, eu não preciso ter isso, então isso eu não quero ter. E o livro fala sobre isso, sobre pessoas que tinham essa imagem e tinham sucesso. Então esse é um resumo para mim, como eu faço com uma leitura do que moveu como empreendedor. Então, Gui, só fazendo um fechamento. Gui, o que você queria ser quando crescer? No final das contas, o que eu queria dizer era que eu queria ser uma pessoa de sucesso que soubesse dominar dinheiro e fazer dinheiro para conseguir ajudar outras pessoas a conquistarem a mesma coisa para atingirem seus objetivos. E eu fico feliz porque eu nunca imaginei que eu ia estar numa condição hoje de sucesso ou de vida que agora eu posso viver muito mais agora para o propósito, para a missão de fazer as pessoas conquistarem isso, do que para o meio. Porque eu sou muito satisfeito com o que a gente conquistou, com as empresas, com o que a gente está construindo ainda, nós aqui, Ivan e Mica e tudo mais. Os próximos 10 anos o desafio é gigante e eu adoro esse frio na barriga. Então, estou muito animado aí para o que está por vir. E você, Micael? O que é que você fala desse grande desafio? Você sabe qual é o grande desafio? Ele já me mostrou. São 10 anos de planejamento. Nesse momento, hoje, você está preparado para isso? Já nasci pronto. Vamos para cima disso aí. Que respostinha clichê, meu Deus. Fala, Ivan, como é que é? Nasci pronto. Já que você fala, a gente tem meta de 10 anos. Né? A gente tem estudado muito, lido bastante, né? E uma das coisas que eu vejo assim que o Somente Gui, pegando um pouco o gancho para a gente explorar mais isso, é que o Somente Gui ele quer trazer a forma mais prática de dar resultado. O Ivan tem história também como empreendedor, histórias boas, histórias não tão boas. O Micael também histórias boas, não tão boas. Todo mundo. Acho que, primeiro assim, só de eu saber que vocês são empreendedores e a gente está na mesma mesa como empreendedor, cara, são as pessoas que eu quero estar perto. Então, a gente falou muito sobre a jornada do Somente Gui, né? Então, assim, quais são as respostas? Aí eu vou devolver um pouco para provocar. O que vocês acham que mais o Somente Gui pode contribuir com os empreendedores, com que as pessoas que estão escutando a gente agora, o que a gente tem que se dedicar a fazer e construir para que o Somente Gui consiga atingir e fazer as pessoas conquistarem seu propósito? Cara, a primeira coisa que eu vejo, assim, hoje, participando do Somente Gui, dessa mentoria livre que você sempre dá aqui pra gente, uma coisa que me impactou muito é que, você instiga as pessoas a aprender, sempre. Isso para mim é uma coisa que eu tô me reconhecendo de novo. E antes de estar aqui comigo nesse dia a dia, quantos livros tu estava lendo, quantos tu está lendo agora, o que mudou? Isso daí tu vai me perguntar isso mesmo, bicho? Já perguntei, meu irmão. Vamos dizer que eu comecei a ler depois que eu comecei a participar do Somente Gui. Boa. E foram livros que foram direcionados e que faz todo sentido pra gente. Eu ganhando tração. Eu vou te falar. Meu irmão, tá ganhando do Scaling Up. Aqui já era um outro absurdo. Já era outra coisa assim, que, meu irmão, a cada dia que eu leio ali, eu vou dizendo, aquele módulo de gestão de pessoas ali dele foi fantástico. Eu falei, meu irmão, como é que eu nunca vi isso na minha frente? E eu já comecei hoje mesmo de manhã espetacular. A moldar aquilo ali. Então, isso é uma coisa que o Somente Gui já me impactou. Eu vou só aproveitar um parênteses aqui, Ivan, porque assim, eu me afasto completamente de pessoas que dizem que sabe tudo. As pessoas que dizem que sabe tudo, tem vários tipos de pessoas. Umas que falam isso é por defesa, porque achar que se falarem que não sabem nada, as pessoas não vão querer perto delas, né? Tem as pessoas que falam que sabem tudo porque elas realmente têm convicção que elas sabem, não é por defesa, é por convicção do que elas acham que elas são fodas e tudo mais. E essas são as pessoas que eu mais quero estar distante. Não sei, assim, eu acho que na vida a gente tem que escolher as pessoas que a gente quer estar perto e as pessoas que a gente não quer estar perto. Gui, tu ajudaria uma pessoa assim? Se ela pedisse a minha ajuda, claro que eu ajudaria. Mas, irmão, essa pessoa ela não acha nem que precisa de ajuda.
E eu te falo que a diferença entre as pessoas que têm sucesso é a capacidade de pedir ajuda, sabe? E eu vou te contar uma história e que aconteceu essa semana, mas pelo menos sempre acontece. Não é o que aconteceu essa semana. Mas de vez em quando eu vejo empreendedores que eu estou, às vezes, batendo um papo aqui, eu falo, cara, esse livro aqui seria muito legal tu ler, vai te ajudar bastante. E vários empreendedores, às vezes, quando eu dou uma dica dessa, o cara fala o quê? Que livro? Para que eu não preciso mais ler? O livro não vai me ajudar. Eu presenciei uma situação que eu não vou também citar. Quando é que você leu Ganhando Tração, por exemplo? Quando eu li? É. Eu li em 2, 3 dias. Não, mas quando que você leu? Foi esse ano, foi ano passado? Não, foi esse ano, faz 3 Esse semanas. ano. 3 semanas. E, meu irmão? Isso aí. E eu continuo lendo, então mais. Não, e outra coisa, você já implantou uma boa parte isso é do verdade. livro no dia a dia da gente ali na empresa. E que bicho. Sim. Eu fiz assim, meu irmão, como é que o cara já leu outro dia, já está implantando aqui, eu já estou lendo e já estou implantando aqui já tem mais também. gente implantando, dividindo. Já tem também. Teve uma situação que eu presenciei faz um tempo no ambiente de trabalho que para mim foi muito foda, assim. Tava eu e mais umas pessoas na empresa, nessa empresa X, né? Precisar. O que importa aqui, eu acho que é a história, eu acho que é isso que faz mais sentido. E eu citei, a gente leu um livro junto. Faz bastante tempo, nem conhecia vocês. E dessas 5 pessoas, 4 optaram, falaram, pô, Gui, bora, vamos ler junto. Uma das pessoas que estavam na mesa falaram assim, Gui, eu não vou ler, porque esse livro, essa prática que você quer fazer não é para um gerente. Isso não faz sentido, eu não vou. Por que eu vou fazer isso? Bicho, por favor, não vem com isso para cá. Assim, para mim foi de uma... Assim, a pessoa, ela teve uma... Primeiro é o seguinte, parabéns pela transparência, né? Porque uma pessoa chegar nesse nível e falar isso... Meu irmão, eu acho que ela já estava assim, deixa eu chutar, o balde já está... Vou terminar de chutar ele, né? Porque, porra, foi de uma ofensa que eu chego até... Na verdade, a melhor conclusão que eu chego é o seguinte, meu irmão, sabe, o cara não sabe o que ele está falando. Chegou a ser grosseria. Tipo assim, não, foi uma grosseria que, de novo, ou o cara estava chutando o balde, ou o cara, meu irmão, perdoar, sabe? Aquela história, meu irmão, perdoar o pai, ele, sendo muito franco. Ele não tinha... Eu preferia acreditar que ele não sabia o que ele estava falando, sabe? Foi nesse nível, assim, eu me incomodei, assim, porque mexeu com... Meu irmão, tem poucas coisas na vida que vai te mexer, que vai doer. E quando doer, como nesse dia doeu, meu irmão, foi tipo assim, todos os meus valores foram mexidos ali com aquela postura, com aquela frase. Porque eu acredito em humildade, eu acredito em capacidade de aprender, eu acredito em respeito, eu acredito em tudo isso. Eu... calmamente respeitei, falei para a pessoa, ok, se você não quer ler, eu entendo, mas é uma prática que eu pretendo e vou implantar na empresa. Depois eu falei, depois a gente conversa, vamos na individual, bater um papo e tudo mais. Mas eu não consegui mais trabalhar com essa pessoa. E essa pessoa ali, na hora que todo mundo começou a ler e ele não leu, qual que foi a atitude? Não teve o próximo passo. Só foi, na verdade, combinar esse processo de leitura. Foi só isso. E a pessoa já se recusou ali. E aí, quando você tem um time com pessoas que vivem os mesmos valores, é completamente diferente. Eu, depois, quando assumi como CEO, e eu sempre trouxe um livro, né? Quem está escutando também agora, ou empreendedor, eu tenho amigos meus que têm esse costume de clube de livro na empresa e lê com o time, discute com o time. Cara, isso é fantástico. Você cria uma empresa orientada ao aprendizado. E aí, quando eu voltei, né, fui para a Operalog, assumi como CEO e tudo mais, eu comecei essa prática. Gente, assim, eu senti que eu estava em casa. Sabe, eu senti que eu estava com pessoas que viviam os meus valores e tudo que eu falava, sabe, parecia um negócio mágico mesmo. Eu falava, caraca, bicho, quer dizer que onde que eu livro a pessoa já está lendo. Porque no final das contas eu comecei a entrar no ambiente que as pessoas compartilhavam os mesmos valores. Eu já li vários livros com o meu time, vários livros com a minha equipe. Esse é o time, e grande parte desse time continuaram lendo e praticando e levando para suas casas isso, eu escutando pessoas aprendendo e levando e lendo com as suas famílias, com as suas esposas e aprendendo e evoluindo, e parte dessas pessoas virando sócias também, porque eu acredito muito no aprendizado e, de novo, assim, eu disse, recomendei e falei, não te obriguei, mas quando tu decide ler, estudar e ver o quão é importante praticar o ensino, cara, é fantástico ver o quanto essa atitude tem te impactado, entendeu? E é assim, não foi dizer, não, você tem que ler, você tem que... Não, foi você simplesmente demonstrou o método que você implantou, fez assim, esse método é o método que a gente vai implantar agora e que foi baseado no livro. E nesse momento que a gente estava ali naquela reunião e estava todo mundo falando, tal, não sei o quê, e todo mundo olhou ali para a ferramenta
saiu todo mundo aqui, ó. Isso aí comprando na hora. Amazon. Aí comprando na hora. Isso aí. Na hora. Bom. Foi todo mundo ali que tava na sala, foi comprando. E aí eu cheguei pro Mikael também, aí o Mikael fez, já comprei. Eu falei, babão. já li. E um pouco do Somente Guia, e sendo muito franco agora, e eu já quero ver a opinião do Mikael também, é o seguinte, pouco do Somente Guia é o seguinte, cara, é muito mais difícil, mas muito mais difícil você conseguir ser simples, objetivo e fazer as poucas coisas e poucas que dão certo. E nos mais de 10 anos que eu empreendo, só contando um pouco a minha história também, não só... montei uma transportadora, hoje tem posto, com outros sócios, montei também posto de combustível, conveniência, distribuidora, tem vários outros projetos saindo do forno. Só que eu sempre levei a minha formação, assim, sempre empreendi, mas eu sempre estudei. Então, já fiz INSPER, fiz Stanford, fiz Harvard, tive na Kellogg, tive na ESAD. Então, eu sempre busquei, eu quero estar na melhor escola. Recentemente, eu tive em Harvard um curso chamado OPM, os melhores cursos assim, do mundo, voltado para executivos. E, no final das contas, por mais que eu tenha passado por tudo isso, estudado em Harvard, foi uma escola absurda, e também os livros que eu leio, tem coisas que nenhuma escola vai te ensinar, ela vai sempre te inspirar. Na verdade, Harvard, e muitas dessas escolas, elas até te provocam. Talvez eu não vou te ensinar tudo. Elas nem se dão audácia, mas elas querem te formar para ser bons líderes que saem de lá para fazer as perguntas certas. E esse exercício de saber que perguntas certas fazer para o seu negócio vai ser a diferença entre ele dar certo e dar errado. Então, o Somente Guia, ele também nasce com esse propósito de combinar mais de 10 anos dessa jornada empreendedora, as melhores ferramentas e métodos que eu vi nessas escolas de negócios, através do método que eu estou desenvolvendo, pegando o que é melhor em cada um disso, tudo que eu passei, para te ajudar a fazer poucas perguntas, mas essas poucas perguntas é que vão te fazer dar grandes resultados. Então, esse é o que está sendo construído. E explica aí para a gente o que é o OPM de Harvard. Porque eu acho que muita gente ainda também não conhece. O OPM é um curso de Harvard chamado, que na verdade a tradução dele é Warren President Management. Então, é um curso voltado para a gestão de presidentes e fundadores de empresas. É um dos cursos mais concorridos. São 3 unidades. Eu tive em outubro do ano passado, 170 pessoas do mundo todo, 3 semanas imersas com vários executivos. Eles te separam em pequenos grupos de 6, 7 pessoas. Fiz amizade com pessoas da Austrália, de Miami, da Indonésia. Fiz pessoas, o brasileiro também, da Polônia. Então, assim, hoje eu tenho um vínculo de amizade, né, de respeito e admiração com executivos e empreendedores do mundo todo. Hoje faço parte do IPO, que é o Youngest President Organization, que também é uma organização que une os principais CEOs e executivos do mundo todo. Eu também estou inserido lá. Então, tudo isso é por uma busca inconstante de estar aprendendo. Então, se tu falar para mim que eu tenho que ler um livro, e tem algo que, né, tu é uma pessoa que estuda e tudo mais e me recomenda isso, cara, eu vou ler, vou estudar se é um curso. Então, nunca vou parar de aprender. Então, de novo, cada vez mais eu vou me aproximar de pessoas que estão querendo construir, aprender junto. Vi pessoas lá em Harvard, assim, de 60, 70, pessoas que querem continuar aprendendo. E eu te falo, cara, infelizmente, as pessoas que não conseguem ter essa consciência rápida, de que ela nunca sabe tudo, nunca vai saber tudo, e a humildade que é o caminho para o sucesso, cara, as pessoas que não entendem isso, eu acho que a primeira a errar, a primeira a quebrar, entendeu? Mas fala, Mikael. Não, estou pensando aqui, né? Uma coisa que o Gui falou é que existem pessoas que não têm CNPJ e são empreendedores, e tem pessoas que têm CNPJ e não são empreendedores. E por muito tempo eu fiquei pensando assim, será que eu sou empreendedor? Será que eu tenho aquele perfil mais de trabalhar em empresa e ficar lá, ter tudo muito garantido? E o que eu acho interessante, falando do Somente Gui como instituição e o que a gente está construindo aqui, a gente passa por esse processo de descoberta também. Sim. Que tu consegue ajudar a gente. Pô, cara, esse negócio é para tu. Aquela insegurança que tu tinha de abrir um negócio, ou de colocar para frente, ou de fazer a coisa acontecer, aqui tu consegue ver que teus sonhos podem ser realidade. Aqui tu consegue ver que o teu sonho, mesmo que assuste as pessoas, ele sim é possível, se a gente tiver um método, se a gente tiver algo já estabelecido, uma estratégia bem definida. E o que eu vejo assim ao longo da trajetória que a gente passou junto, que a gente tem construído, é que existe um diferencial que as pessoas que têm isso,
elas têm uma grande probabilidade de serem excelentes empreendedores, Perfeito. que é o sentimento de dono, né? Perfeito. Você ser o dono do negócio sem ter o título, sem ter as atribuições. Então, eu vejo que também isso é uma coisa que a gente vai passar aqui, a gente vai ensinar aqui e a gente vai buscar isso nas pessoas, assim. Porque, às vezes, eu vejo que existem vários negócios que precisam ser criados, existem vários negócios que precisam ser aprimorados, precisam ser melhorados. E quando a gente tem essa definição, essa estratégia, um método muito bem definido, isso ganha muito mais velocidade e a coisa acontece de uma forma muito mais interessante. Então, essa parada do sentimento de dono é algo assim que eu vejo que é um diferencial de quem está hoje numa organização ou de quem já tem o seu próprio negócio, mas tem um sentimento mesmo de fazer o negócio acontecer. Pegando esse teu gancho assim, Micael, primeiro, está existindo um movimento grande que, assim, as empresas deveriam sempre buscar contratar ou desenvolver ou formar o perfil empreendedor. Tem pessoas empreendedoras dentro com elas, ou dentro das empresas delas. E assim, tem pessoas que não querem empreender do ponto de vista de ter seu próprio negócio, mas empreender para ter certas capacidades ou certas habilidades para poder contribuir para dentro da organização, acho que todos deveriam, de alguma certa forma, buscar isso. É talvez uma capacidade de tomar decisão mais rápido, de resolver problemas, é uma capacidade analítica. Então, assim, tem certas características que o empreendedor tem que isso beneficiaria qualquer pessoa, seja que está montando o seu próprio negócio ou que está numa organização. E assim, o grande orgulho, né, que eu tenho hoje, um dos orgulhos que eu tenho é ter pessoas que estavam empreendendo dentro da empresa, pessoas que a princípio foram contratadas ali no primeiro momento para assumir um cargo, uma função, mas eu sempre provoquei e cheguei para que, cara, e aí, tu vai querer ficar aqui para sempre, tu não vai procurar teu próprio negócio e tudo mais, porque no final das contas, assim, ou eu ajudo a pessoa, ou desperto isso na pessoa e ela constrói junto comigo, ou alguém vai despertar. Talvez alguma dessas pessoas peça para sair, não fale que está indo para abrir um negócio, fale, não, problema pessoal, ou pode contar outra história, mas no final das contas ela está me deixando, porque ela não viu junto comigo a possibilidade de empreender, e às vezes o sonho dela é empreender. Então eu sempre tive um jogo muito transparente, muito franco. Cara, se algum dia, as pessoas que eu vejo que é como talento, que tem perfil empreendedor, eu sempre falava, meu irmão, se algum dia tu quiser montar algum negócio, só me fala. Porque se o negócio for bom, eu quero estar junto contigo e, entenda assim, é uma opção sua, né? Se você quiser estar sempre comigo, eu vou querer estar também sempre com você, então a gente construir essa relação. Então, eu acredito muito nesse movimento assim, do intraempreendedor, só que às vezes tem muitos colaboradores que querem empreender, mas eles também não veem essa abertura dentro de casa com o fundador. Tem muitos empresários ainda que ainda tem aquela noção que, cara, peraí, construir isso tudo só, então vai chegar um cara agora. Não, peraí, a vida não é fácil assim não, meu irmão. Vim do zero, construir 100, agora o cara quer um pedaço. Cara, pelo contrário, assim, eu já nasço com a mentalidade que com quem eu quero dividir o pedaço. E normalmente, por mais que eu tenha uma boa ideia, eu nunca avanço para uma boa ideia se eu não tenho primeiro um bom empreendedor, um bom sócio para dividir o pedaço. Irmão, porque dá trabalho. E hoje é muito difícil, você pode pensar em 50 ideias de negócio. Se tiver um cara com perfil empreendedor, lembra, a gente tem 5 valores muito fortes, né? Eu vou aproveitar e já dividir aqui, porque isso não é só para a Operacor, para os nossos negócios. Isso também é para o Somente Gui e para as pessoas que eu quero ter perto. São pessoas transparentes, pessoas que têm sentimento de dono, pessoas focadas em resultados, pessoas que trabalham em equipe, pessoas que buscam a excelência. Estão sempre querendo melhorar. Então, nas empresas vão aparecer essas pessoas e nem sempre elas vão ter essa oportunidade. Mas também tem muitas pessoas que por talvez não terem dentro de casa empreendedores que inspiravam, elas também não se enxergam como empreendedoras porque esperam alguém validar isso. Como é que a gente pode chegar aqui e, sei lá, pegar uma pessoa, por exemplo, eu sou o chefe do Micael, que eu adoraria ser chefe do Micael. Bom demais. Pô, aí tu não ia bater as metas, Micael, cadê você? Mas vamos lá, como é que a gente traz o Micael para ter esse sentimento de dono? Como é que a gente faz isso? Micael tá ali trabalhando, eu falo, bicho, tu tem que ser dono do negócio também. Acorda, sei lá. Como é que a gente faz isso? Vou te dar um bom exemplo de como se constrói esse sentimento de dono. Tem 2 formas, assim. Acho que tem uma forma que eu vou dividir com vocês já, que existe toda uma etapa de construção e formação da mentalidade. Cara, mas tem uma história engraçada que eu aprendi de outra forma, que não precisa levar muito tempo também. Assim, talvez uma forma de você trazer as pessoas para virarem sócios, você sentir, tem sentimento de dono, é transformar no teu sócio, na tua sócia. Tem vários modelos que eu uso para a sociedade, mas tentando trazer um modelo bem simples e tradicional, eu vou chamar o cara, você entende que ele
já tem de uma certa forma, essa predisposição, quer ser teu sócio e tudo mais. Aconteceu isso comigo, eu tinha uma pessoa que eu queria que viesse ser minha sócia, só que assim, eu estava um pouco preocupado, porque eu sempre falava de coisas que um sócio tinha que decidir, e essa pessoa também não tomava essa decisão, mas eu falei, cara, eu vou apostar, eu acho que a sociedade com essa pessoa vai ser melhor que isso. Mas o curioso é que depois do dia que eu cheguei para ela, eu falei o seguinte, cara, quero que tu seja meu sócio e tudo mais. Ele, não, porra, fechado, meu sonho, realizei meu sonho e tudo mais. Aí depois, no outro dia, recebeu uma ligação, ele, não, Gui, queria aproveitar, já que a gente virou sócio agora. Eu falei, não, conta. Não, porque tem um cabo que trabalha comigo, que eu acho que a gente não está precisando dele, eu acho que dá para cortar. Eu falei, mas não dava para cortar antes, não? Só dá para cortar agora que tu virou sócio? Ele, não, pois é que eu fiz umas contas aqui. Então, assim, essa história é muito emblemática para falar o seguinte, cara, sendo muito franco, eu entendo ele. Eu entendo o que aconteceu. E é legítimo isso que aconteceu. Porque tem chaves que você tem que virar. Tem chaves que você tem que ajudar a pessoa a virar. Então, esse processo de falar, cara, porque eu poderia nunca ter chamado ou demorado essa pessoa para um projeto de sociedade. Mas o fato de eu ter chamado e ter ajudado a pessoa a virar a chave, ela entender o peso de que é ser sócio, eu empurrei a mentalidade dela de sentimento de dono e a mentalidade de sociedade para empreender. E, às vezes, você espera a pessoa ter... Porque tem dois viés, né? Às vezes, você espera a pessoa desenvolver o sentimento de dono para depois se tornar como sócio. Nessa hora, eu decidi o seguinte, cara, eu preciso descobrir isso. Sim. Então, eu forcei já para entender se a pessoa tinha perfil de ser sócio ou não, e ela mostrou 100% que tinha perfil de ser sócio. O cara foi lá e foi essa a decisão, no final das contas. E não foi só isso. Todo mês, essa pessoa trazia iniciativa e novas ideias de redução para otimizar lucro. Então, quando eu penso em dividir sociedade com pessoas boas, que tem os 5 valores que demonstram o resultado, quando eu acerto, quando eu sei que a pessoa é a pessoa certa, eu já vejo uma luz que eu vou dividir as dificuldades com a pessoa, que a pessoa vai trazer novas ideias e novas iniciativas. É claro que se você fizer isso com a pessoa errada, irmão, vai dar errado, vai ser um desconforto, mas cada vez mais, com o tempo, eu fui descobrindo como escolher bons sócios. E só fazendo um parênteses, o Somente Gui também vai trazer isso. Como é que se constrói bons sócios? Como é que se contrata as pessoas? Eu posso fazer uma lista de todas as características das pessoas que você não tem que contratar. E eu posso fazer uma lista e uma característica de todas as pessoas que você tem que contratar. Cara, isso tem um valor absurdo. E usando experiência prática do que eu vim fazendo nos últimos anos. Só que eu estava falando sobre o sentimento de dono. Esse é um exemplo assim, meu irmão, bora, vamos checar, né, na raiz. Agora eu vou te ser muito franco. O processo de construir a mentalidade do dono, ela não é rápida. Ela não vai ser do dia para a noite. Eu vi pessoas que já tinham predisposição e cuidavam e tinham um sentimento de dono, porque tinha uma formação, uma educação, uma responsabilidade por isso. E quando trabalhou comigo, eu só dei um empurrão e ajudei ela a desenvolver. Na verdade, ela já tinha, ela só queria ser dona de algo para cuidar. Então, existem pessoas que já vêm com essa formação, seja sobre formação de vida, pessoas que precisaram construir cedo alguma coisa, que não entenderam que não poderia depender de ninguém e já vinha com essa mentalidade. Agora, tem pessoas que não tinham essa mentalidade, que eram pessoas que viveram numa bolha por muito tempo, sempre tiveram muitas pessoas fazendo tudo por elas, ou sempre quando tinha algum problema, alguém chegava e resolvia. Pessoas que não têm uma accountability, né? O João Cordeiro gosta de falar muito isso, que é você se sentir responsável pelo processo. Pode acontecer 2 coisas. Uma que não vai querer mudar e vai querer sempre, não vai entender que ela é culpada ou responsável pelas suas decisões. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que vocês falaram 1, 2, 3, que eu já expliquei para essa pessoa 4, 5, e ela continua encontrando e buscando culpados porque ela tem dificuldade para reconhecer que a responsabilidade é dela. E tem pessoas que elas estão nessa bolha, mas elas querem sair. Só que para ela sair, o papel do líder é muito esse. O papel do líder é você influenciar a pessoa a sair de um estado que ela está, para ela ir para o estado que ela quer, e você influenciar positivamente para ela traçar esse caminho. Muitas pessoas, às vezes, só precisam de alguém apoiando, alguém de fora falando, cara, você consegue, você faz. Deixa eu te mostrar agora aqui como é que funciona o caminho, os próximos passos. Então, liderar isso. E esse processo é completamente possível. Eu já cito aqui um livro que eu gosto muito, que é do João Cordeiro, tanto a Accountability quanto a Desculpability. Ele está lançando agora a Culturability também. E ele fala sobre as características das pessoas que não têm sentimento de dono, e características das pessoas que têm sentimento de dono. Então, o primeiro passo é, você reconhecer quais características você tem. É de sentimento de dono ou de não é sentimento de dono? E você também, como líder, você tem que entender e aprender a identificar isso no seu liderado.
para você começar a dar feedbacks consistentes. Cara, deixa eu te dar um feedback, né? Imagina que a pessoa sempre está buscando culpados. Não sei se vocês já viram na empresa, possivelmente já, ou quem está escutando a gente já viu, é o seguinte, aquela pessoa que fala o seguinte, você pergunta, fulano, você já resolveu aquele problema? Aí a pessoa vira e fala, já sim, já mandei o e-mail. Irmão, se tem uma coisa aí que eu não gosto. Mesmo como é que é? Não, eu já mandei e-mail. Então, peraí, então quer dizer que só porque tu mandou e-mail tá resolvido? Não, mandei e-mail. Agora, se o cara leu e resolveu, não é problema meu. Cara, não, pô, isso é uma pessoa que tem accountability, uma pessoa que tem sentimento de dono. A gente tem que ter pessoas que elas estejam voltadas para garantir o resultado. Sabe, aquela história, tem uma frase que eu escutei uma vez, que a Disney fala muito isso, que a culpa pode não ser minha, mas o problema é nosso. Uhum. Sabe, então quando você deixa pessoas que colocam culpados, que elas não se sentem responsáveis, ou elas se vitimizam, mas sabe como é que é, né? Eu queria resolver isso, mas eu não sei como, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. De novo, eu acho que a empresa ela tem um papel muito grande de formar as pessoas. Tem algumas empresas que até se predispõem a educar, mas, cara, é um desafio muito grande, porque tem tipos de aprendizados que você tem que buscar como base, ou você tem como base construir desde a escola, desde dentro de casa, e acaba que, e aí entrando num outro fator, mas às vezes a família ou a pessoa não tem uma base, e essa pessoa não cresce com uma estrutura sólida de responsabilidade e de compromissos, e ela acaba trazendo esses buracos para dentro da empresa. E o líder tem que fazer o papel que a família e o lar deveria ter feito. Mas, bicho, de novo, sendo muito franco, existe receita de bolo? Não acredito que exista. Porque eu acho que sempre o líder vai ter que identificar o quanto ele pode ajudar ou se esforçar. Mas se tiver um líder dedicado, que sabe identificar características de sentimento de dono, características de não sentimento de dono, e se dedicar à pessoa, levar do ponto A para o lado B, e a pessoa querer sair dessa bolha, é onde começa o processo da construção de uma mentalidade de dono. Top demais. O que me empolga é saber que aqui a gente vai encontrar os dois cenários, né? Da pessoa que é empregada e quer saber como construir esse sentimento de dono e como ter isso. Sim. E também do empresário que está meio que perdido nesse mundo aí, né? Porque é difícil, é desafiador você criar uma cultura de sentimento de dono. Muito. E que as pessoas arrastem isso dentro da empresa, mas é necessário. Então, ou tu peca por não fazer, ou o desafio é tu ter esse desafio de estar construindo dia a dia. Então, é uma decisão. E a gente tem que decidir por fazer acontecer, né? E você faz por acontecer, Micael? Rapaz, a minha empresa aí tá batendo todas as metas. Então, que coisa linda! É assim que a gente gosta de ouvir. A minha ainda não tá, não. Mas eu tô chegando lá. Pegando o gancho do que a gente tá falando, né? Acho que já deu um pouco mais de 40 minutos. Acho que a gente conversa, passa rápido pra caramba, né, cara? E esse é só o primeiro, na verdade, que a gente tá falando, e não está terminando ainda. Nem tem por que ainda terminar. Mas eu queria só fazer uma reflexão. Eu acho que um processo de aprendizado, ele ajuda quando você faz pequenas pausas e reflete, né? O que você aprendeu, o que você aprendeu. Então, olha o que a gente já falou aqui. Primeiro a gente fala sobre, cara, o Somente Gui nascendo como esse propósito, essa identidade de ensinar e fazer. De novo, meu irmão, eu não sou o herói, eu não sou o dono da verdade, eu quero aprender com vocês, aprender com vários empreendedores, mas eu quero buscar um espaço que precisa ser preenchido por mais empreendedores. Esse início aí que você ensinou ali, como que você criou sua identidade, tudo ali já foi um grande ensinamento também, né? Como é que você busca essa identidade para criar o negócio Somente Gui? Como é que foi criado? Como é que... Não, e isso mesmo que você falou, em cima dessa identidade. Quantas histórias tem bons empreendedores com boas histórias? O problema é que tem muitas histórias que a gente não conhece, ou que eles não divulgam, que eles não acham que essa história... Acontece muito isso. Não, mas a minha história é tão simples, foi tão fácil, foi tão óbvio. E eu fui muito instigado por muitas pessoas a começar a contar histórias que eu achava muito fácil, simples, mas que, cara, de alguma forma poderia impactar alguém. Então, Somente Gui acaba nascendo para isso. Isso é até uma coisa curiosa. Eu fiz a primeira live, né? Hoje vai ser a segunda. A primeira live foi falando sobre tenha um sonho que as pessoas se assustem. Hoje eu vou falar sobre acredite que todo problema tem uma solução. E foi muito engraçado que eu fiz a primeira live e eu falei da história de um restaurante que eu tive. Meu irmão, eu falei lá, bicho, eu te monto um script de tudo que você tem que fazer para não abrir um restaurante. Meu irmão, olha o quão valioso isso. E acaba que isso se transforma num script, né, de aumentar as chances de resolver o restaurante. Eu contei essa história da live e tudo mais.
Aí essa semana, isso foi semana passada lá, essa semana eu fui almoçar, fui eu e o Ivan, a gente foi almoçar num restaurante aqui em Recife, e bicho, do nada aí chega o cabo que assistiu a live e fala, porra, fala Gui, eu falei, fala irmão. O cara super gente boa, aí falou assim, cara, vi tua live, aí sentou do nosso lado, aí começou a sentar do nosso lado. Sentou lá, começou a bater papo. Foi muito legal, porque primeiro é uma pessoa super querida, e mostrou o quanto ele aprendeu com aquela live, quanto aquele ensinamento dele foi importante. Então a gente percebe assim que às vezes um vídeo, cara, de 1 hora, um bate-papo, compartilhar o que a gente está fazendo aqui, ter esse tempo para isso, às vezes impacta a vida de quantas outras pessoas estão acontecendo. A gente já tinha percebido isso numas lives nos podcasts que a gente fez anteriormente, e agora isso daí tem que virar e vai virar uma constante. Então, eu nos últimos 2, 3 meses, eu repensei toda a minha agenda, eu repensei todos os negócios para que esse tempo, nenhum outro motivo pegasse ou roubasse o tempo que eu quero dedicar a contar essas histórias para os empreendedores. Então, tem live, vou fazer uma série de mais 6 lives do tema Mente Empreendedora. Se for um tema que precisa fazer outras 8 lives, eu vou fazer. Cara. Na verdade, agora a live é tipo o canal, né? Tipo Netflix. Temporadas. Ali, o cara, vai ter temporadas. Primeira temporada da Mente Empreendedora. Então, terça e quinta noite às 8h08. E a gente vai gravar um podcast como esse uma vez por semana, para a gente continuar difundindo esses ensinamentos para todos os empreendedores. E para a gente continuar, vocês poderiam soltar mais 2 perguntas, Ivanildo e Mica. Caramba, revelou meu nome, velho. Revelou o nome, nem combinou. Ivanildo, bicho. 52 anos de idade, esse é o cara. 42 anos muito bem vividos. Ele ia tentar fazer com que terminasse sem precisar falar. Claro, aí o cara vem e solta essa. Ivanildo. Agora, tu tá conversando aí, falou sobre tudo que você construiu e tal, não sei o quê. Eu quero ouvir sobre esse restaurante aí, bicho. Ivanildo. Eu quero saber um pouco mais do que... quero saber o outro lado de ser empreendedor também, né? Que não são todas essas maravilhas e essas histórias bonitas. E aí? Isso é verdade. Como é que foi? Na verdade, pode fazer um podcast só para contar as histórias tristes. Cara, assim, um grande aprendizado, eu acho que eu sempre, tento buscar os grandes aprendizados, né? E para mim, assim, a sociedade não escolhi bem. E, de novo, sempre que vocês vão comentar comigo, eu sempre respeito na história de cada pessoa, de cada indivíduo, e ver um pouco de accountability, né? Na verdade, eu escolhi. Eu poderia não ter escolhido, então a responsabilidade foi 100% minha, a decisão foi 100% minha. Não existe nenhum terceiro e outro que me convenceu, eu me convenci. Mas, no final das contas, é você voltar a encontrar pessoas que têm aqueles 5 grandes valores, que se eu fizer uma reflexão lá atrás, de novo, né? Transparência, foco em resultado, excelência, trabalho em equipe e sentimento de dono. E talvez, assim, foco em resultado, com certeza não tinha. E não precisa ter 2, basta não ter 1. Se você está com uma pessoa que não tem 1, e aí quando eu faço com essa, já amadureci, já entendi, e quando eu faço essa reflexão para trás, eu falo, cara, não tinha essa, então não deveria avançar, não deveria continuar com o projeto de sociedade. Era uma pessoa que era minha amiga, era meu amigo, deixou de ser amigo, né? Não é mais. Tanto que na live que eu falei o seguinte, cara, seja amigos dos seus sócios e não sócio dos seus amigos. De uma forma assim, claro que eu não estou aqui para generalizar, cada pessoa sabe a sua história, seu passo a passo, mas para mim, assim, eu tive 2, 3 histórias que eu tentei fazer amigos serem meus sócios. Cara, eu não tenho uma história que amigos viraram sócios de sucesso, mas todas as histórias que eu tenho de sócios que viraram amigos são de sucesso. E os sócios que estavam no processo de se tornar amigo, que pararam no meu caminho, não foi de sucesso porque não virou amizade por desalinhamento de valores. Então, se eu tivesse que falar um pouco do restaurante ou qualquer negócio que você ia montar, eu comecei a montar algumas características de buscar um bom sócio. Então, alinhamento de princípios e valores. A outra coisa, cara, tem na sociedade com pessoas que já tiveram resultado naquilo que você quer construir. Bicho, quer montar um restaurante, eu preciso no mínimo estar com um cara que montou uns 2, 3, ou pelo menos um com sucesso, está indo para o segundo. Eu estava buscando ser sócio de um cara, não, mas vai dar. Sabe quando você entra num processo, você começa a se convencer, não, meu irmão, mas vai dar certo, o cara é desenrolado, o cara tem ideias, mirabolante, ele já trabalhou, sabe aquele, o cara nunca teve restaurante, mas ele já trabalhou num restaurante 5 anos. Então você começa a entrar no processo de se convencer. O grande problema do empreendedor, quando ele começa há muito tempo se convencer que aquilo é o caminho certo. E muito provavelmente, se você ter que passar muito tempo se convencendo, talvez não seja o caminho certo.
E uma pessoa tem que mostrar que sabe ganhar dinheiro, que sabe dar resultado. Gente, assim, de novo, falei dinheiro algumas vezes, vou continuar falando dinheiro outras vezes, vou falar algumas vezes de riqueza, de construção. Dinheiro jamais é tudo. Para mim, de novo, meus valores é Deus, família e trabalho. Mas eu sou uma pessoa que eu escolhi ter uma liberdade financeira. E eu tenho que estar com pessoas que escolhem também ter uma liberdade financeira. Pessoas também que entendem que conquistar um resultado financeiro é um dos objetivos de vida. Então, essa pessoa não tinha princípios e valores alinhados com o meu, não tinha demonstrado capacidade de focar em resultado e brigar e bater meta e tudo mais, e nunca tinha mostrado uma experiência prévia de dar resultado com aquele negócio aquele negócio que ela me apresentou. Então, meu irmão, aí outra coisa, outro ponto importante, sabe aquela história, não, Gui, tem uma ideia, aquele cabo que traz uma ideia que tu entra com a grana e ele entra com a ideia, irmão, eu não faço negócio assim, bicho, porque sempre tem aquele cara que fala, meu irmão, quanto tu acha que vale essa ideia? E eu não fui o primeiro cara a falar isso, tem várias pessoas que falam isso, eu concordo, meu irmão, ideia boa, não vale nada, o que vale é resultado, é capacidade de execução. Só que naquela época eu tinha, sei lá, 25, aproximadamente 26 anos. O restaurante foi o meu trabalho de conclusão do meu MBA. Então também tinha aquela história que eu achava que, meu irmão, agora eu tenho um business plan 100% montado, combinado com um cara que trouxe uma ideia maravilhosa, a gente combinou as ideias, e aí eu não fiz todo esse dever de casa antes. Falei, meu irmão, é a fórmula do fracasso. Foi isso que aconteceu. Mas eu só estou onde eu estou, meu irmão, e eu falo isso tranquilamente, que, cara, por todas as somas. Hoje eu me tornei. Por que eu me tornei bom em ter bons sócios ou construir bons sócios? Porque eu tive muito sócio ruim, irmão. Entendeu? Não muitos, mas alguns sócios ruins. E uma coisa que eu gosto muito, e uma vez eu escutei de um amigo cristão, e para mim é fantástico isso: Deus não te faz paciente. Deus te dá a oportunidade de você ser paciente. Então eu comecei a entender que toda essa caminhada que eu tive de conhecer pessoas, de novo, se é bom, se são boas, não são, esse não é o ponto, mas se eu quero ter próximo ou não, porque compartilham o mesmo propósito, essa caminhada foi o meu dever de casa para isso. Agora, eu não quero que uma pessoa, se eu puder evitar que alguém descubra isso, perdendo todo o dinheiro que conquistou na sua vida, ou tendo que separar da família, ou tendo que deixar de ter que alimentar os filhos, se eu puder compartilhar o que eu aprendi para evitar tudo isso que essa pessoa passou, eu quero fazer isso. Se a pessoa quiser aprender, eu quero poder ensinar, porque, meu irmão, é difícil ensinar. Para mim, assim, ensinar quem não quer aprender é um processo muito duro, e tem muita gente que quer aprender, mas está aprendendo com as pessoas erradas. Então eu quero ser mais uma opção, através do Somente Gui, de apresentar esse conceito de empreendedorismo pelos meus erros e pelos meus acertos. Eu entendo bem isso aí, porque eu tive um restaurante também. Como é que foi o processo? Bate aqui com o que certo. Bate com o que eu falei aqui algumas. Bate total. Primeiro porque os sócios, nenhum deles tinham trabalhado nunca num restaurante. Só teve uma diferença, nem o business plan eu fiz. Então, meu irmão, foi com a cara e a coragem. O primeiro erro, a obra já deu 20%, ou foi 25% a mais do que eu deveria ter dado. E aí foi uma sequência de erros ali que aconteceram, mas que foi igualzinho. Parecia que eu estava me vendo ali na sua história. Incrível. Tudo que ele... Quantos restaurantes você vai ter agora? Nunca. Eu só abro o restaurante com um amigo meu, se ele me chamar para ser sócio, porque ele sabe muito de restaurante. Bom, isso aí. Só com ele. Isso aí. Eu ainda iria pensar. Isso aí. Porque ele tem um perfil para ser dono de restaurante. Eu talvez não tenha. Eu tenho muito perfil de ser consumidor. Vocês sabem, né? Vocês já me conhecem. Vai ser o cliente. Pois é, então, seguindo os seus critérios, ele não deveria lhe chamar, né? Não. Para ser sócio de restaurante, nunca. Tu fala muito de sociedade, né? De encontrar o sócio certo. Mas eu acredito também que tem pessoas que não querem ter sócios. Ou tem esse grande preconceito de dizer, não, eu não acho que vai dar ruim, vai dar confusão. Tem muita gente que ainda tem esse pensamento. O que é que tu acredita e pensa para a sociedade, assim? Qual é o momento que você deve buscar ou se você não deve? Eu sei também que não existe uma regra pronta. Mas o que tu acredita sobre isso, assim, essas pessoas que têm esse pensamento? Eu acredito assim, eu acho que estar perto de gente boa sempre é bom, cara. Assim, eu entendo muito esse preconceito de não ter sócio, pessoas que já tiveram sócios que roubaram elas, pessoas que tiveram sócios que passaram a perna. Sendo muito franco, essas são as histórias que a gente mais escuta, e depois que acontece isso, o que a pessoa faz? Nunca mais quero ter sócio. Cara, mas é o seguinte, não tem aquela frase que se você quer
Vou lembrar. Se você quer ir mais longe, vá junto, né? Se você Sim, quer... mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer longe, vá junto. Eu acredito muito nessa frase, porque, cara, eu acho que é isso. Você nunca... Um negócio, ele precisa de, principalmente, 3 grandes frentes. Marketing, vendas, operações e financeiro. São essas 3 grandes áreas que precisa. Normalmente você tem um cara que é muito bom de operações e cuida, enfim, até um cara comercial, desenrolado e tudo mais, consegue fazer o negócio, mas não tem gestão financeira e acaba se juntando com um cara que tem essa pegada. Às vezes você tem uma pessoa que é um excelente comercial e vendas, mas não consegue executar bem, a operação não sai. Às vezes tem um bom marketing financeiro, operações, mas não existe um financeiro. Então, no final das contas, ou você vai caminhar só como sócio e vai chamar boas pessoas que vão ter outras capacidades que você não tem e você vai formar um time, ou você vai encantar essas boas pessoas e trazer para o projeto não só como parte do time, ou também dividir uma participação. Eu acredito que mesmo que você queira ser único, pelo menos abre 5%, que seja 10%, para você ter os melhores colaboradores com perfil empreendedor para ganhar junto com você. Então pronto, como tu falou, não tem receita de bolo, certo e errado, mas eu provoco assim, cara, sempre pense que, para mim, você ter pessoas boas junto com você, empreendendo junto com você, você vai mais longe. Então, as pessoas que estão me escutando agora e talvez assim, não quero ter sócio, talvez você não encontrou o sócio certo ainda, ou uma pessoa que vale a pena pensar em sociedade. Mas na hora que você encontrar, cara, não deixe essa pessoa ir embora. Porque é difícil se encontrar boas pessoas que você se identifica, que dá resultado, que tem as capacidades que você pode te complementar. E outra coisa, assim, você pode passar o resto da vida não arriscando e estando naquele mesmo patamar, mas para passar de patamar, não tem como não arriscar de alguma forma. Sim. Então, saiba como arriscar com a pessoa certa, minimize o risco, que é onde você vai conseguir construir mais, ter mais negócio, ter mais resultado para ter uma vida melhor, financeiramente melhor. Excelente. Aprendeu, Micael? Aprendi, pequeno gafanhoto. Está escolhendo bem os seus sócios? Tem que seguir os 5 valores, né? Ah, eu achava que você não ia jogar essa agora. Já ia ter que falar aqui, ó. E os 5 valores? Eles estão aonde? Quais são os 5 valores, mano? Transparência, excelência, sentimento de dono, trabalho em equipe. Foco em resultado. Foco em resultado. Obrigado, Micael. É por isso que a gente é uma equipe. Show. E aí, o que vocês querem saber mais? Eu posso ficar aqui o dia inteiro. Eu acho que tem que deixar um gostinho pro próximo, senão... Entrego tudo? Já quer acabar, bicho? Não, pô. Vou entregar tudo se eu ficar aqui muito tempo? Irmão, a gente construiu esse podcast aqui pra gente falar mesmo. É mesmo? É. Então fala aí. Eu vou falar mesmo. Tá quanto tempo? Deve estar Vamos lá. uns... Eu soube que tu vai fazer uma 55 palestra aí, ó. minutos. Soube que tu vai fazer uma palestra. Pô, cara, boa pergunta. Aí, dia 21, né? Happy de janeiro. Summit. Vou convidar o Matheus Vanderlei, me convidou. E Legal. aí, qual a expectativa? Tô animado, tô animado. São para jovens empreendedores. Jovens empreendedores. Está começando a rolar muita palestra. Fora essa, tem um pessoal com a Ace Consultoria também, que é o pessoal das empresas júniors. Sendo muito franco, assim, eu estou aberto a ouvir que tipo de palestra que está tendo, que faz sentido eu estar presente, que combina. Eu gosto de estar com a turma de jovens, eu gosto de deixar as mensagens, os aprendizados. De novo, para o Somente Gui para esse ano, a gente vai ter vários produtos, desde o mentoria em grupo, estou estruturando o formato de mentoria individual, o livro, o planner, tem um assessment voltado para perfil empreendedor que está sendo desenvolvido, e tem as palestras. Então, na agenda de janeiro, eu estou preenchendo para, cara, estar mais perto das pessoas. Apareceu o App Summit, vou falar sobre inovação. E, cara, assim, a gente estava até conversando mais cedo, mas o grande objetivo é contar a jornada empreendedora, como é que eu saí do zero até me tornar CEO de uma empresa que atingiu mais de 800 colaboradores, que está em 4, 5 negócios completamente diferentes, que chegou a faturar acima de 250 milhões. Então, como é que você constrói o negócio do zero, conquista isso, com as pessoas te admirando, com as pessoas enfim, querendo caminhar junto contigo. A meta para os próximos 10 anos é ir para um bi. É possível. Talvez quem esteja me escutando falar, espera aí, mas falar é fácil. Assim como foi fácil lá atrás, em 2012, quando eu montei uma planilha com o Bruno Sireno, a gente escreveu lá 100 milhões. Eu fiquei com a mesma cara que eu estou hoje, bicho, um bi. Meu irmão, será que as pessoas não vão achar ridículo? Cara, vão. É por isso que é um sonho, é por isso que é esse. Acertei.
Assim como lá atrás a gente acertou que ia fazer em 10 anos 100 e a gente fez mais que 100, a gente dobrou, fez mais de 200. Então isso foi um sentimento que me trouxe quando a gente for definir a meta dos próximos 10. Vamos atrás de um bi? Pronto, vamos. Agora é o seguinte, como vai chegar? De que forma vai chegar lá? Com quem vai chegar lá? Isso a gente vai construir depois. Então eu vou falar dessa história lá no EP Summit, dia 21. Então quem tiver curiosidade pode entrar aí no Instagram do EP Summit. E eu vou compartilhar a minha história do zero aos acima de 200. Não é do 0 ao milhão, é do 0 aos 200, mais 250 milhões. Cara, e com mais leveza, sendo muito franco assim, hoje eu estou vivendo melhor, com uma qualidade de vida melhor, e só estou tendo tudo isso porque eu escolhi estar com pessoas certas e dividir o bolo. Isso é no EP Summit. Vou, dia 26, fazer um bate-papo com a turma da ex-consultoria no Sebrae para falar sobre sentimento de dono. De novo, jovens empreendedores, como é que a gente desenvolve o sentimento de dono. E assim, estou preenchendo a agenda, estou animado assim, para os convites, as palestras que podem começar a aparecer. Então agora é sempre dividido a minha agenda entre 50% do meu tempo junto com os meus sócios empreendendo, cara, e os outros 50% ensinando, compartilhando e ajudando o máximo de empreendedores que eu puder. E essa jornada aí de você dividir esses 50% e 50%? Porque, pô, fica um pouco assim na cabeça das pessoas que estão ouvindo aqui, pô, como é que ele faz isso? Pô, ele fica de manhã na empresa e de tarde vai ensinar, sei lá, explica um pouquinho. Boa pergunta, assim. Na verdade, é uma métrica mais didática para eu sempre tomar o cuidado de nunca só ensinar e parar de empreender. Porque para mim, assim, tem muitas pessoas que falam, agora eu sou educador, não preciso mais empreender. Cara, eu acho que você tem que sempre empreender para estar ensinando. E também para eu não voltar a ser só o cara que está empreendendo e não estou ensinando. Então, eu sempre tenho essa métrica, cara, eu tenho que dividir meu tempo. O que está começando a acontecer é que cada vez... É mais ou menos assim, é a lógica por trás. Cada vez mais que o Somente Gui ganha força, cada vez mais que a mentoria em grupo ganha força, cada vez mais que o método fica claro, eu vou implantando e formando, seja o meu time e meus sócios construindo isso, cada vez mais... Na verdade, cada vez menos os negócios vão ficar... Cada vez mais os negócios vão ficar menos dependentes de mim. Então, na verdade, o Somente Gui está sendo uma plataforma de negócios para eu poder formar pessoas a realizarem seus sonhos, serem empreendedores e aplicar uma metodologia que também vão encontrar, por que não, outros sócios. Eu acho que é uma lógica natural, assim, da gente continuar crescendo. Pessoas hoje que não são nossas sócias, que estão no time de vocês, que eventualmente lá na frente pode ser. Assim, é um modelo que tem que ser replicável. Então, hoje, sobre o meu tempo, eu tenho uma agenda, pelo menos, quinzenal, no mínimo, para repassar cada um dos negócios. Repassar cada um deles quinzenalmente. Hoje está levando entre torno 1 e 2 dias. Eventualmente, pode ser que com o tempo leve menos. Mas o que vai acontecer é que o Somente Gui, como método, ele vai cada vez mais estar dentro dos negócios e as histórias dos negócios vão estar dentro do Somente Gui. Até o momento que, na verdade, tudo vai virar Somente Gui, formando, treinando, capacitando, seja sócios, seja não sócios, ou seja potenciais sócios, a encontrarem um método para atingir resultados. Então, esse é o modelo que eu estou construindo. É isso aí. Fantástico. Show? Viu aí, Mikael? Como é que se faz a divisão do tempo? Vi, mas esse tempo dele aí não é só amanhã e tarde, não. Tem a noite. Não. Pelo menos no meu WhatsApp também. Ainda bem que tu falou, né? De vez em quando acontece isso aí. Eu mandava uma mensagem de noite. E aí, é isso. Encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Até o próximo Somente Cast. Obrigado pela atenção de vocês. Com Mikael Ponte. E Somente Ivanildo. Gui. Porra. Ivanildo. Ainda tem outro segredo. Ivan Andrade, Ivan Stark. Ô, Ivan, deixa eu falar. Tem outro segredo que é sobre o cabelo do Ivan. Que eu não posso contar ainda. Tem um capítulo. Vamos deixar para o segundo Vamos capítulo. deixar para o segundo capítulo. Mas você pode descobrir. Pode ser uma peruca, de repente. Eu já vi que eu sou o alvo aqui desse podcast. Mas tem algo aqui que a gente vai falar ainda nos próximos capítulos e vai revelar o segredo. Como é que deixa com essa cor? Vai ter volta. Valeu, gente. Obrigado aí. Foi muito bom papo com vocês. Quem está escutando, segue aí também Somente Gui no @, no Instagram. Vai ter coisa legal saindo também no LinkedIn. Tem muita coisa que a gente está fazendo, os cursos, a mentoria. E o podcast, já escreve aí, assina para estar acompanhando. E as lives, terças e quinta, 8 e 8. Até a próxima, turma. Até a Valeu, próxima. pessoal. Valeu.